Bom, a gente já olhou quanto à concepção, como ela foi planejada, como ela foi medida, como ela foi finalizada, o que ela fez, por onde andou, o que guardava, e agora a gente vai ver o que aconteceu com a Arca da Aliança depois de todos esses feitos. Para quem não sabe, a gente está fazendo um vídeo, uma campanha aqui sobre a Arca da Aliança, e essa é a parte final, a parte onde a gente finaliza tudo sobre a Arca da Aliança que a gente já tinha dito até agora. A gente reforça alguns temas e a gente também vai tentar especular aqui o que pode ter acontecido com ela depois da Era dos Reis. Para quem não sabe, Davi chegou a levar a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, e quando o primeiro templo de Salomão foi construído, ela foi posta ali dentro. E ali ela ficou, pelo menos assim se presume. Então, foi passado um tempo e tudo mais, e aí a gente chega nas épocas de Jeremias, Daniel e Ezequiel, onde os babilônicos invadem as terras de Jerusalém. No caso, Jerusalém já tinha se dividido em dois. Isso é um ponto interessante para abordar em outro vídeo também. E ali, simplesmente não temos mais relatos da Arca da Aliança depois disso. Biblicamente falando, não existem registros do que aconteceu e isso permanece um mistério até hoje. Existem várias especulações do que poderia ter acontecido com ela, e essas especulações vão desde alguns povos terem roubado a Arca da Aliança ainda no reinado de Salomão mesmo. É uma teoria até que bem aceita, dá pra ver isso acontecendo de fato, porque é uma teoria bem realista, pode-se dizer assim, e eu vou deixar um vídeo sobre algumas dessas teorias aqui embaixo na descrição. Eu não vou me aprofundar muito em falar sobre essas teorias, porque muitas delas são meio sem pé na cabeça, outras fazem muito sentido. Mas aqui, como não tem muitas referências que a gente possa tirar diretamente da Bíblia, eu vou expor a minha opinião. E algumas coisas que eu estudei também. No caso, a Arca da Aliança ela era um item muito especial e ela era muito sagrada para o povo. Então, a gente tem uma teoria especificamente que a gente entende o que aconteceu com ela e por que todas essas teorias podem sim ser possíveis. Ou quase todas elas. A gente sabia que na época em que Jerusalém foi invadida, o povo aí não estava tão bem das pernas com o que diz em relação à sua fé, com o que diz em relação à sua intimidade com Deus. Pelo contrário, eles estavam completamente perdidos em idolatrias e costumes de outros povos. Eles tinham se misturado, feito alianças, adorado outros deuses. Com tudo isso, a presença de Deus obviamente não coabitaria no meio deles, não teria como. Então, a gente tem uma teoria de que a Arca da Aliança ela ficava ali no templo, mas qualquer coisa ela poderia ser tirada dali. No caso, teria uma brecha ali na parte do templo, na parte da muralha, por onde os sacerdotes poderiam pegar e levar a Arca da Aliança para outro local, ou seja, retirar dali para pelo menos tentar proteger ela, visto que ela era o item mais sagrado. Ela ficava no Santo dos Santos, no tabernáculo, e ela também ficava atrás de um véu. Ou seja, ela era um item muito importante e ela precisava ser protegida a todo custo. Pelo menos isso na cabeça deles ali, porque era a própria presença de Deus. Era o concerto de Deus junto com eles. Então tinha todo um sistema onde ficava um sacerdote na porta, na brecha no caso, e aí quando houvesse alguma invasão ou algum risco do tipo, os outros pegariam a arca e esse que estaria na brecha auxiliaria para que a arca fosse retirada dali. Entretanto, na invasão dos babilônicos especificamente, a gente não tinha mais esse zelo tão grande com a Arca da Aliança, isso porque o povo já tinha se dado seus próprios prazeres e idolatrias. Então, durante a invasão, não houve ninguém que ficasse nessa brecha. E o que aconteceu? A presença de Deus se retira da Arca da Aliança
e do meio do seu povo. A partir dali, a arca passa a não ter valor místico algum, ou seja, a arca passa a ser apenas um objeto. Então, a partir daí, literalmente tudo pode ter acontecido com a Arca da Aliança. Eu vou deixar um vídeo aqui embaixo na descrição do canal Fatos Desconhecidos que aborda algumas dessas teorias e elas são bem interessantes até. Só que não tem como bater o prego e afirmar que alguma coisa aconteceu. Apesar da teoria mais aceita que ela tenha sido levada pelos babilônicos também, e a partir daí ninguém mais teve notícia sobre elas. A gente acredita nisso porque eles levaram literalmente tudo que tinha dentro do templo. Até o ouro que tinha na parede do templo eles levaram. Tanto é que o templo foi destruído quando isso aconteceu. Mas a gente tem uma citação e uma previsão, uma profecia sobre a Arca da Aliança. E eu quero que vocês fiquem atentos a isso. Isso está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 11, mais especificamente no versículo 19. O que diz lá é o seguinte: E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremotos, e grande saraiva. O que eu entendo nessa passagem? Eu entendo que a arca, assim como várias coisas, vários itens, foi levada e ocultada por Deus. Por que eu acredito nisso? Porque a arca, ela tinha sim um valor muito grande, então talvez o próprio Deus tenha recolhido ela para si, como fez com o próprio Jardim do Éden, por exemplo. Eu particularmente acredito mais nisso devido a todos os relatos que a gente vê no livro de Apocalipse, por exemplo. Tem muito mais coisa sobre a Arca da Aliança, entretanto, se eu fosse falar tudo que tem para falar sobre ela, esse vídeo duraria, sei lá, mais de 1 hora, e por enquanto não é isso que a gente quer. Então fiquem no aguardo, vai sair novos vídeos, curiosidades bíblicas por aqui. A gente vai se ver muito mais nesse próximo mês, visto que eu tô de férias. Então, até a próxima.